Estamos de volta com o Bom Dia News e agora dando continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos ao Senado. Hoje eu converso com Paulo Henrique Pinheiro, que é da Rede Sustentabilidade. Ele é dentista, biólogo e professor da Universidade Estadual do Piauí. Muito bom dia e seja bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia Carlieste, bom dia quem nos acompanha pelo Bom Dia News aqui no canal 23, né? Nós estamos aqui realmente para fazer esse diálogo, nesse exercício de democracia, no momento de campanha, início de campanha, e que todos estão assim, muito atentos, né, a todos os passos que os candidatos estão dando. Então eu começo essa entrevista perguntando exatamente sobre a existência de 3 candidaturas ao Senado dentro da chapa do candidato Elmano Ferrer, sendo que são apenas 2 vagas. Isso causa algum tipo de constrangimento ao candidato a governador? Eu acredito que não causa constrangimento. Eu acho que isso foi um exercício democrático da escolha e valorização dos 3 candidatos, cada um com um perfil e cada um contribuindo dentro da coligação para que a gente possa alcançar voos, inclusive, mais altos, né? Acredito eu que de tanta discussão que houve, né, a gente sai fortalecido do processo. Então isso permitiu com que o grupo, inclusive, tivesse uma união maior em torno da candidatura majoritária do senador Elmano. Então o senhor não diria que alguém vai ficar sobrando nessa chapa? Não, não fica porque, como eu te disse, Carliette, eu acho que nós temos, cada um dos 3 candidatos ao Senado, um perfil e uma área de atuação específica, né? Então vai depender muito de agora em diante do desempenho de cada um desses candidatos frente às suas bases. O senhor se sente apto a representar o Piauí no Senado? Demais, eu me sinto tão apto que estou aqui colocando o meu nome agora à disposição da sociedade piauiense. Já são 27 anos de atuação na área da educação e eu acho que as pessoas têm que começar a entender qual é o papel de um senador da República. Há muitas pessoas que se candidatam ao cargo de senador, há muitos senadores que não entendem direito o papel de um senador. Por exemplo, eu tenho ouvido muito o discurso de que eu mandei muitos recursos para o estado do Piauí, né? Mas eu acho que isso é minimizar o papel de um senador. O senador tem outros papéis tão ou mais relevantes quanto mandar recursos para o Estado. Eu te cito um exemplo. Um único voto de um senador mal dado no Senado pode repercutir em alguns bilhões de reais de prejuízo para o trabalhador, como essa reforma arremedada trabalhista que teve, né, um arremedo de reforma, prejudicando a classe trabalhadora. Então, um único voto mal dado de um senador causa prejuízo de bilhões. Então, seriam necessários anos e mais anos, décadas, de envio de recursos para o Estado para suprir esse voto mal dado. A gente sabe a dificuldade que existe para os parlamentares darem visibilidade aos seus estados no Congresso Nacional. De que forma o senhor pretende garantir essa visibilidade para o estado do Piauí? Um senador da República ele tem várias atribuições constitucionais. Essas atribuições constitucionais vão desde a autorização de empréstimos ou operações de créditos até fiscalização da aplicação desses recursos. O Senado da República é uma das únicas situações legislativas em que o estado do Piauí está em pé de igualdade com São Paulo, com Minas, porque todos os estados têm 3 senadores, 3 representantes naquela casa. Nós pensamos em fazer uma gestão no Senado, uma atuação no Senado, voltada principalmente para a representatividade do estado do Piauí nas decisões de conotação nacional, de envergadura nacional. Nós temos, por exemplo, na pauta do dia, a reforma da Previdência, que tem que ser realizada, a população também está ciente disso. Nós temos uma reforma trabalhista mal feita que precisa ser revista. Nós temos uma reforma política também muito mal feita e que prejudica, inclusive, gente como eu, que está iniciando-se na política, e foi uma reforma que foi feita para privilegiar quem já está há anos na política. Nós que estamos começando agora temos enormes dificuldades em ampliar espaços e entrar de maneira incisiva na política. Então, nós pretendemos dar visibilidade ao nosso mandato fazendo uma atuação forte, baseada fundamentalmente na técnica e no diálogo com as pessoas. Então, pegando essa resposta como gancho, que projetos o senhor pretende defender no Senado? Bom, como eu sou da área de educação, a minha principal bandeira vai ser e sempre será a educação, né? Eu tenho visto uma reforma do ensino muito mal feita, porque não foi discutida com a sociedade. E como eu venho da academia, eu parto muito do princípio, Carliette, de que nós devemos discutir as questões relevantes com a própria sociedade e não empurrar goela abaixo essas decisões, né?
Um outro ponto que eu vejo importante é a chamada reforma trabalhista, a reforma da Previdência, e nós temos um outro ponto muito importante que é a falência dos municípios. O pacto federativo nosso, que foi totalmente enviesado, foi cada vez mais dando poderes de retenção de recursos à União e sacrificando estados e municípios. Ora, se todos os problemas nascem no município, eles devem começar a ser resolvidos no próprio município. Os gestores municipais, os prefeitos, eles hoje têm muitas atribuições dadas pela União, em contrapartida, o recurso não chega na mesma velocidade. Então, esse pacto federativo, ele tem que ser amplamente revisto. E aí nós chegamos num ponto que eu acho crucial de reflexão da população. É que se nós temos a necessidade de uma reforma trabalhista, uma reforma previdenciária, uma reforma fiscal, uma reforma política, uma revisão do pacto federativo, para o Brasil se modernizar, a grande pergunta é, esse quadro político que aí está atualmente, tem se mostrado capaz de fazer essas reformas, de nos representar, de representar os nossos interesses, ou está lá simplesmente para representar os seus próprios interesses pessoais? Então, isso é uma reflexão que eu queria que todos fizessem. O seu partido nacionalmente defende o nome de Marina Silva à presidência da República. Já o seu candidato ao governo do estado defende Álvaro Dias, que é do mesmo partido dele, o Podemos. Como é que fica o pedido de voto para o candidato a presidente dentro dessa chapa? Dentro dessa chapa eu irei pedir voto para o senador Elmano, para o governo do estado, e irei pedir voto para Marina Silva, que é minha candidata a presidente, né? Essas composições revelam para a gente a fragilidade do nosso modelo político. Por exemplo, existem chapas aí em que o candidato ao Senado foi um dos maiores articuladores do golpe, do impeachment contra Dilma. E está na chapa do governador, que é do partido da Dilma, né? Então, quer dizer, essas composições a população não entende e não tem como entender. Toda a questão da ideologia partidária é colocada de lado. Então, nós temos que realmente partir para uma reforma política que seja mais efetiva e que dê ao candidato a cara realmente do partido e da sua ideologia partidária. Mas a minha candidata a presidente é Marina Silva. Nesse sentido, qual a sua opinião com relação a essa grande quantidade de partidos políticos? Eu acho que a própria reforma, Carliette, ele vai ter uma cláusula de barreira de 1,5% dos votos válidos para deputado federal, que o partido que não atingir praticamente vai ser extinto, né? Então, eu acredito que após esse pleito de 2018, nós teremos fusão de pequenos partidos para constituir siglas maiores. Nesse aspecto, eu devo concordar com o argumento do candidato a presidente da chapa do senador Elmano, que é o Álvaro Dias, que ele disse que nós não temos partidos políticos, nós temos siglas partidárias, né? Então, eu acho que um dos pontos que vai ocorrer é que partidos pequenos terminarão tendo que se unir, se juntar, para se manterem vivos, né, após 2018. Como é que o senhor avalia o atual momento político do Estado e do país? O momento político atual do Estado e do país é um momento crítico, né? A população sabe disso e é exatamente por esse momento crítico que eu me dispus, após 49 anos de idade, nunca ter me filiado a partido político algum, nunca ter me candidatado a nenhum cargo eletivo, sair da minha zona de conforto de professor e entrar na política. Por quê? Porque há um descrédito, uma descrença generalizada na classe política. Inclusive nós que estamos entrando, estamos herdando uma herança maldita. Eu já fui hostilizado em mercado público de gente dizer assim, olha, você não é ladrão agora, mas na hora que tiver um cargo político vai tornar-se mais um ladrão. Então, essa é a marca que o quadro político atual gerou em quem está entrando. Então, nós temos que provar exatamente o contrário. Eu defendo a tese de que a gente abrir mão do partidarismo político é tudo que quem está na política fazendo mau uso dela quer. Então, isso é um incentivo que é dado, né, por esses políticos que já estão aí na terceira geração. Olha, nós temos neto de político. Então, no Piauí, vai passando de pai para filho, de filho para neto, como se fosse uma sucessão hereditária, né? Então, tudo que esse grupo quer é que a gente acredite que só tem político ladrão, porque aí as pessoas de bem não vão entrar na política e vão deixá-los mandando a vida toda, né? Então, nós temos mãos limpas, estamos entrando com propostas novas e com a cabeça erguida, né? E temos certeza que a população vai ouvir nossa mensagem. Tá certo, a gente tem pouco mais de 1 minuto aqui para encerrar a entrevista, então eu convido o senhor a fazer as considerações finais.
Eu sou um tagarela por natureza, né? Professor não poderia deixar de ser. Eu trabalhei aqui nos cursinhos de Teresina, nas escolas, durante 23 anos. Já são 27 anos de dedicação à educação. Na UESP, enquanto pró-reitor, eu viajei de Corrente a Parnaíba durante 4 anos, né? Conheci esse estado, me apaixonei muito mais pelo Piauí ao conhecer as suas raízes interioranas e decidi entrar na política como uma missão, colocar o meu bom nome a serviço de você, eleitor, para que você tenha uma opção de alguém com as mãos limpas, que prestou um relevante serviço há quase 3 décadas na educação desse estado, ver uma oportunidade de ter alguém novo, alguém decente na política que represente os seus anseios. Eu estou disposto a ouvir, a aprender, eu gosto de aprender, sou afeito a ouvir críticas, né, porque quem está de fora e critica o nosso trabalho tem uma contribuição muito relevante a dar. Não sou o dono da razão, vou errar e vou acertar, mas com muita disposição de trabalhar em prol da população e não em prol de mim mesmo. Já são aí, como eu disse, 3 décadas de dedicação à educação e eu nunca me locupletei de absolutamente nada. O que eu tenho é fruto do meu trabalho e o que eu quero realmente é ajudar o meu estado, a minha gente, com uma representação de qualidade no Senado. Essa é a minha grande missão. Ok, muitíssimo obrigada e boa sorte. Eu que agradeço, de parabéns, né, os órgãos de TV e de imprensa do estado do Piauí que permitem que gente nova como eu venha dar o seu depoimento e venha falar de suas propostas. Muito obrigado a todos. Ok, até mais. Ok. E essa edição do Bom Dia News fica por aqui. Mais informações em tempo real você confere no portaldia.com. E não se esqueça de seguir os nossos perfis no Instagram e no Facebook. Daqui a pouco, ao meio-dia, você acompanha o programa Rota do Dia com Marcos Cardoso. Logo mais, 12h30, tem o Dia News primeira edição com Nájila Fernandes. Então você já sabe, fique com a gente.